papo aí, levar informações sobre o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, debater extensão rural, que é um tema tão importante, né? Na formação Esse é o acadêmica. tema, né? Que esse é o tema, né? É, também. Que legal. Na Espanha tem uma expressão assim, para gustos colores. Que, claro, né, que existem tantos gostos quanto o número de cores que a gente tem, né? E eu acho que essa coisa do arábica e do robusta, né, do canéfora, é bem por aí, né? Para quem existem vários sabores para diferentes pessoas e para diferentes momentos também, né? Acho que eu tenho experienciado isso. Tem um dia que eu preciso de mais energia, quero aquele café mais forte, né? Então talvez seja o dia do robusta, né? Então às vezes eu quero uma coisa mais docinha, talvez seja o dia do arábica. Uma coisa mais suave, né? A gente também tem isso. Aqui a gente tem o café do dia, né? Vai um pouco do momento que a gente tá passando. Então, o robusta realmente é mais turbinado, né? Mais cafeinado. E o arábica já é um café sensacional que vai bem em qualquer momento, né? Então, é legal ter essa opção. É uma opção a mais, né? É verdade. E é legal que também tem essa opção de misturar, né? Como é que é a história do Exatamente. blend, né? Também. Exatamente. Que, na verdade, foi o nosso robusto, ele sempre foi tradicionalmente utilizado nos blends, né? Às vezes as pessoas, né, acabam nem sabendo, né? Mas ele sempre teve no blend, mas nunca foi explorado a qualidade dele, né? Ele nunca foi processado para qualidade. Esse é um mundo novo, assim, no café Coffee Canéfora, né? De ser trabalhado, produzido, processado, com esse capricho que no Arábica já é feito há muito tempo, né? Porque da mesma forma, se a gente trabalhar no Arábica, não fizer as boas práticas, né? De manejo, colheita, pós-colheita, ele também não vai chegar a um café especial. Então, tem muito a ver com isso mesmo. Verdade, verdade. Muito legal. Estou esperando das 20 para a gente começar oficialmente. Eu estou com uma Perfeito. curiosidade. Você é rondoniense? Sou rondoniense de Rolim de Moura, próximo à sua cidade, da sua família, né? Que é Pimenta Bueno. Então, Exatamente. bem próximo ali. E eu sou nascido em Rolim de Moura, né? Que é uma cidade aí próxima a 50 mil habitantes, que fica na zona da mata de Rondônia e da zona rural, né? Eu só não nasci na roça porque a mãe tinha que ir para a cidade para poder ter o parto. Mas, assim, a minha infância inteira foi no sítio com os meus pais, né? E trabalhamos com pecuária de leite, com a cafeicultura. E aí depois saí da zona rural para estudar, né? Para fazer escola agrícola e depois faculdade. E daí eu não voltei mais e segui aí agora a carreira de trabalhar como extensionista. Que legal, muito bom. A gente está fazendo o livro, né, de todo esse projeto, com a experiência do workshop, e é muito interessante ver. Provavelmente você é filho de imigrantes, né, nascido em Sim, Rondônia. sim. Meu Então, pai é ver essa paranaense, minha mãe é trajetória. mato-grossense. E aí vem para cá, mistura e surgem os rondonienses, né? Eu sou uma das primeiras gerações, assim, que são oficialmente rondonienses, né? Os que nasceram aqui. Ah, legal, legal. Seus pais, o pai é do Mato Grosso e a mãe? Não, o pai é do Paraná e a mãe do Mato Grosso. Mãe do Mato Grosso. Que legal. É porque eu vi aqui na sua formação, já deu as 20, acho que a gente pode começar, né? Sim. Hoje, para quem está chegando agora, né, a gente está com um convidado muito especial, né? Meu conterrâneo de Rondônia, da cidade ao lado da minha, Rolim de Moura, sou de Pimenta Bueno. Eu sou professora, né, de extensão rural e coordenadora do Resilicoff, Natália, e estou muito feliz de receber, né, a primeira live do Resilicoff. A gente ficou bem apreensivo, com um pouco de medo dessa novidade, né? Então, a gente está estreando as lives e acho que a gente está estreando em grande estilo com o nosso convidado, que é um especialista do café, especialista da extensão rural, né? E estava contando antes de vocês do horário oficial, né? Contando para a gente um pouco da trajetória dele, que também se confunde com a própria história de Rondônia, né? Filho de imigrantes, né? Família que tem essa cultura do rural, né? E trouxe isso, né? Da cafeicultura na sua trajetória, no seu estudo. Então, por mais que não esteja ainda na roça, está trabalhando pela roça, né? E que a roça seja um lugar muito legal, né? Um lugar onde as pessoas possam reproduzir os seus meios de vida, possam ser felizes e que ir e ficar seja uma possibilidade tão válida quanto a outra, né? Então, que legal conhecer um pouquinho mais do Janderson. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele, né? Acho que a gente já conheceu aqui
um pouquinho mais, né, de quem é, acho que até fez o papel do quebra-gelo, né, mas vamos falar um pouco também e reconhecer também, né, tudo que fez e estudou. Então, o Janderson Dallazen é engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT, cursa doutorado em biotecnologia pela rede Bionorte, na área de qualidade do café robusta. É mestre em agricultura no trópico úmido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. É especialista em agroecologia pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. É técnico agrícola com habilitação em zootecnia pela Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, Rondônia. É provador do café. Eu não sei se é que fala o Q Robusta Grader. Licenciado pelo Coffee Quality Institute. Servidor da entidade autárquica de assistência técnica e extensão rural no estado de Rondônia, Emater de Rondônia, desde 2010. Né? Então, já tem um tempinho, 10 anos. 10 anos. Extensionista. E atualmente se encontra cedido pela Secretaria do Estado da Agricultura, onde atua na área de projetos estratégicos como esse que aparece aí, né? Robustas Amazônicas, que está sendo uma verdadeira revolução na cafeicultura em Rondônia. Janderson, né? A gente está muito contente de você ter aceitado esse bate-papo, né? A gente, antes de começar oficialmente a live, eu queria pedir a sua permissão para que essa live, né? A gente está começando o período especial remoto, então, para a gente utilizar esse bate-papo também, né? O direito de uso da sua imagem, da nossa imagem, na disciplina de extensão rural, que eu ministro, né? Para duas turmas de extensão rural. Então, isso vai ficar como uma atividade lá. Atividade prática, já que antigamente a gente ia fazer demonstração técnica. Agora a gente está tendo que transformar isso, né? Espero que não seja por muito tempo, porque a extensão rural é muito presencial, mas eu queria pedir a sua permissão, né, para que esse vídeo fosse exibido e reproduzido nas aulas da disciplina de extensão rural. Tudo bem, professora. Pode fazer a gravação, não tem problema algum, estamos cientes de acordo aí com a gravação. Muito bem, agradeço. Então, Janderson, vamos começar falando de extensão rural. Você faz parte de uma instituição pública, né, de extensão rural, de assistência técnica e extensão rural. Eu queria saber um pouquinho como você enxerga esse panorama da assistência técnica e extensão rural em Rondônia, né? Onde ela é mais atuante, né? Desde quando você atua, né? Você falou, eu já li aqui que é desde 2010, né? Mas desde quando a Emater está no estado de Rondônia, né? E se existe uma política estadual de assistência técnica e extensão rural. Muito bem, professora Natália. Oficialmente, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. É um prazer falar com vocês, falar desse tema que a gente atua, né? Que é a extensão rural e a cafeicultura aqui no estado de Rondônia. Agradecer em nome da entidade que represento, né, que é a Secretaria de Estado da Agricultura de Rondônia e também a Emater Rondônia, que é a minha entidade mãe, né, aqui no estado. Então é um prazer falar com vocês, parabenizar a professora Natália e toda a equipe do projeto Resile Coffee, que a gente teve a oportunidade de estar juntos aqui no workshop que ocorreu em Rondônia. Já parabenizar pela ação. É muito importante que ações como essa possam vir somar conosco aqui no estado. Então, assim, estou muito feliz em poder fazer parte desse projeto, né? De colaborar, mesmo que remotamente, com a disciplina de extensão rural e com essa troca, né? Eu tenho certeza que vou aprender muito nesse bate-papo que teremos. Espero contribuir e já me coloco à disposição aí para parcerias, questionamentos e, por fim, o que gerar de frutos positivos. Bem, em Rondônia, o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural é a Emater, né? Essa entidade, ela foi fundada em 1971, ou seja, em agosto de 1971. Ela é mais antiga que o próprio estado de Rondônia. Na época, Rondônia ainda era um território federal e, então, assim, a história da instituição Emater, ela é muito atrelada com todo o processo de colonização de Rondônia. Então, a Emater, junto com o INCRA, talvez sejam as entidades mais importantes do início da colonização de Rondônia. A gente fala que o INCRA, naquele momento, quando tinha a política do governo federal de integração, né, para incentivo aos migrantes virem para a região da Amazônia, para poder ocupar essa área, que até então ela era uma área assim, onde não tinha uma ocupação de pessoas tão grande, né?
esses órgãos estavam aqui recebendo essas pessoas. Então, tiveram uma importância histórica muito grande, e às vezes as pessoas nem acompanharam, não têm esse entendimento. Então, foi criado em 1971, na época com outra nomenclatura, era a ACAR, né, que era a Associação de Crédito, né, e depois ela foi mudando de nomenclaturas até chegar a Emater. E assim como se estabeleceu em vários outros estados, como no caso de Minas Gerais, que nós temos a Emater Minas, né? Então, a Emater Rondônia é uma das instituições de assistência técnica pública que tem maior robustez assim no Brasil, desde a sua pelo seu histórico, né? Então, é uma instituição que tem aí 49 anos, vai fazer agora em agosto, uma instituição que tem cerca próximo a 1.000 servidores no seu quadro, que atua em 100% do território aqui de Rondônia. Então, assim, o estado de Rondônia é um estado que tem 52 municípios. E a Emater ela está presente em 72 escritórios. Ou seja, tem município que tem mais de uma unidade de Emater. Né? Porque aqui, e a gente vai falar sobre isso, né? A questão da logística aqui na Amazônia. Né? A gente tem um município como Porto Velho, que ele tem 700 quilômetros de extensão de uma ponta a outra, se a gente pegar isso em linha reta. Então, a gente tem 9 escritórios de Emater, dividido aí entre os distritos, as comunidades que a gente precisa estar presente para conseguir fazer esse atendimento. Então, realmente, esse trabalho ele é feito de uma maneira com muita capilaridade para a gente conseguir atender o público aqui de Rondônia. Eu ingressei na instituição em 2010, né? Logo depois que eu finalizei meu mestrado. E, assim, uma questão importante, só para contextualizar, né? Eu sou filho de agricultores e agricultores familiares. E a minha família, ela sempre foi atendida pela Emater, né? Pela Emater de Rondônia. Então, assim, tinha lá a equipe agrônomos, veterinários, zootecnistas, que ia até a minha casa, e eles iam com constância, que a minha casa a gente trabalhava com pecuária de leite e com cafeicultura, entre outras coisas, né? E, assim, lá era uma unidade referencial da Emater. Então, assim, a gente tinha uma constância de atendimento. E, assim, eu me inspirava naqueles profissionais, né? Nas pessoas que iam até a minha casa. Eu achava aquilo muito legal, eu queria realmente acompanhar aquilo. Então, foi, assim, realmente uma das entidades que me motivou, né, através dos profissionais, a querer estudar, a ir para a escola agrícola, para você ter base. O dia que eu saí de casa, que minha mãe foi me levar com 13 para 14 anos de idade para ir para a escola agrícola, eu fui de carona no carro da Emater até a gente na rodovia, né, para poder pegar o ônibus e ir. Então, assim, tem uma história aí bem entrelaçada, né? E aí, em 2010, eu tive a oportunidade de ingressar na instituição, e minha trajetória de lá para cá foi assim, eu avalio, né, de muito sucesso, assim, profissional para mim, né? Então, eu comecei atuando em área de assentamento de reforma agrária, em contratos e atendimentos com o INCRA, na época, quando nós tínhamos aí um incentivo do governo federal para atuar nessas áreas, né? Então, foi uma experiência muito boa. Eu cheguei a morar nas áreas de assentamentos, né? Então, assim, a equipe da Emater, nós éramos em 12, a gente morava lá no assentamento e era um contato muito próximo com a comunidade. Depois disso, eu passei por várias experiências que foram enriquecedoras, com atendimento para atingidos por barragem, as barragens aqui do Rio Madeira, né, que são importantes obras aí na Amazônia para geração de energia, e tiveram a população que foi impactada e a gente precisava dar assistência técnica para essas famílias de ribeirinhos tradicionais aqui da Amazônia, que tiveram que sair das suas áreas, né, e ir para uma nova área. Então, também tive a oportunidade de participar dessa assistência a esses projetos. E depois a gente foi atuando em outras ações, como supervisão de campo, cheguei a ser gerente regional da área aqui do território que a gente chama Madeira Mamoré, que é a região da Grande Porto Velho, gerência técnica estadual, que foi uma grande oportunidade, e aí a gente coordenando toda a área técnica da instituição, os projetos produtivos da instituição, e cheguei no meu maior cargo, vamos falar assim, na instituição, que foi ocupar o cargo de diretor técnico de planejamento, né? Que realmente é a alma da instituição, onde a gente planeja as ações e coordena junto a toda a equipe técnica do Estado. Então, mesmo com pouca idade, né, a gente teve essa oportunidade de passar por tudo isso. E agora, nesse governo, a gente está junto na Secretaria de Estado da Agricultura, com o nosso secretário Padovani aqui, fazendo um outro trabalho na área de projetos estratégicos, mas muito ligado ainda à extensão rural. Então, assim, é mais ou menos um pouco da nossa trajetória aqui dentro do Estado. E o que nós temos, assim, para contextualizar, em termos de assistência técnica aqui na Amazônia, em Rondônia,
é que ela é estruturada em grandes projetos produtivos, né? Então, para quem não conhece, assim, o estado de Rondônia é um estado que tem algumas cadeias produtivas importantes e que são referência. Uma delas é a cadeia produtiva do café. O estado de Rondônia é o segundo maior produtor de café, Coffea Canefra, né, que é o Conilon Robusta do Brasil. Em termos gerais, é o quinto produtor. Então, assim, às vezes, para quem está em Minas Gerais, né, que é o mundo do café, não imagina que na Amazônia, a 3.000 quilômetros de distância, tem esse estado, é como se fosse uma ilha, porque no entorno o café é pouco significante ainda, mas que tem uma pujança na cafeicultura. Nós temos a pecuária leiteira, que também predomina aí dentro das nossas da agricultura familiar, que também é um outro carro-chefe. Nós temos um trabalho voltado para a agroecologia, né, que inclusive é um dos direcionamentos aí da Política Nacional de Assistência Técnica, PNATER, né, esse trabalho para o agricultor familiar com foco na agroecologia, na agricultura com foco sustentável. Então, nós temos isso como um dos carros-chefes. A piscicultura, que também é um outro projeto importantíssimo para a Rondônia. Rondônia se destaca nacionalmente como um grande produtor de peixe em cativeiro, né? Principalmente o tambaqui, que quem não conhece aí pode provar que é um peixe sensacional. O peixe daqui deixa muito a desejar. O pessoal tem que provar esse peixe de Rondônia. Então, e aí eu tô falando tudo isso para a gente ter noção, assim, aonde é a atuação da assistência técnica da extensão rural em Rondônia. Então, nesses projetos produtivos, né? Principalmente nessas cadeias e com um trabalho sistêmico, né? A extensão, ela é sistêmica, né? Ela atua de maneira holística em várias áreas. Então, a gente atua na área técnica, né? Na orientação produtiva, na área agrícola, na área pecuária, na área de piscicultura. Nós atuamos e temos um trabalho muito importante na área social, porque a extensão também é social. Então, nós temos um eixo na área da extensão aqui no estado, que é o social, onde nós temos uma equipe de profissionais com formação específica, né, para fazer esse trabalho de assistência e orientação e extensão social, que é assim, para famílias em situação de vulnerabilidade, para levar as políticas públicas, para trabalhos voltados para jovens e mulheres, então, para comunidades em situação de vulnerabilidade mesmo. Então, assim, existe um trabalho muito bonito e importante que é feito aqui nas nossas condições. E como estamos na Amazônia, nós temos aqui condições diferenciadas e populações distintas que atendemos, que vai assim, predominam o agricultor familiar tradicional, né? Que é aquela família, como os moldes da lei da agricultura familiar lá estabelece, né? Que a agricultura é diversificada, que reside com a família lá numa área, né? Até 4 módulos fiscais, e que aqui em Rondônia um módulo é de 60 hectares, então é uma área grande. Muito diferente, então, né? Exatamente, é bom contextualizando tudo isso. E também, assim, populações, como aqui nós temos populações quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, indígenas. Então, assim, temos um público bastante diversificado, né? E a gente acaba atuando em projetos específicos com algumas dessas comunidades também. Então, tudo isso faz parte do rol de trabalhos aqui da nossa assistência e nossa extensão no estado. Legal. Janderson, você falou que foi para a escola técnica, de carona no carro da Emater, então fiquei imaginando o orgulho dessa família no dia que você entrou para essa instituição, né? Deve ter sido um grande orgulho para os seus pais, né? Para a sua família toda. Eu queria, você mesmo, na sua fala, né? Como você falou que trabalhou com atingidos por barragens, começou em assentamento rural, Rondônia mesmo, né? O processo de colonização, né? Que foi pensado para distribuir terras, né, para transformar o que era um estado, né, que estava no seu estado mais selvagem, né, do seu estado natural, para um estado que foi se configurando mais rural, né? Então isso foi pensado, foi uma política de estado, né, do estado, né, brasileiro no seu momento. Então, e o Janderson, para quem entrou mais tarde, falou um pouquinho da importância da Emater e do INCRA nesse processo de transformação. Ele mesmo traz, né, na sua história, dos pais imigrantes que foram para Rondônia nesse processo de transformação, que foi de integração nacional, né, que tinha toda essa de integrar para não entregar, que tinha toda essa ideologia, né? Então, o Janderson trouxe um pouco desse panorama. E trouxe também um pouco da sua trajetória. Então, trabalhou em assentamento rural, então vem, né, com a sua origem rural, trabalhou em assentamento rural, estudou escola técnica, trabalhou com atingidos por barragens, que foi esse último movimento, essa última onda, né, de desenvolvimento que foi de Rondônia se consolidar como matriz energética
o Brasil, né? Então, só na sua fala a gente foi vendo que tem muita diversidade, né? Você falou indígena, falou atingidos por barragens, falou quilombola, extrativistas. Né? Então, extrativistas. Então, a gente fica pensando assim, a própria Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural fala assim, ó, nós somos todos agricultores familiares. Mas eu imagino, né, e quero te perguntar quais são os desafios, né, e quais são essas especificidades, porque trabalhar com indígena, eu imagino que deve ser muito diferente de trabalhar com atingido por barragem, né, que está ali num projeto de reassentamento, que é diferente do assentamento do INCRA. Então, eu queria saber assim, quais foram os seus desafios, que experiências pessoais você tem para contar para a gente em relação a isso. Professora, são realmente desafios, né? E isso faz a gente evoluir, inclusive, como ser humano, né, nesse processo. Eu não imaginava, quando eu estava na faculdade, e a gente está falando aqui com estudantes principalmente de agronomia, de ciências agrárias, né, disciplina de extensão rural. Quando eu cursava extensão rural, eu não imaginava que eu seria, de fato, um extensionista e nem os desafios que eu teria pela frente. Então, o extensionista, ele acaba sendo como se fosse um médico clínico geral, que ele tem que dar conta de tudo que aparece, né? Então, você está ali e chegam várias demandas e a gente tem que se virar para poder dar resposta em tempo para aquela determinada situação. Então, assim, realmente é um processo de muito aprendizado e a gente tem que, nesse processo, a gente tem que saber ouvir muito para depois verificar, avaliar como que pode ser a nossa orientação, a nossa intervenção sobre aquela comunidade, aquele público. Dentro dessa experiência toda que eu já tive a oportunidade de vivenciar, a gente sempre tem que se reinventar. Trabalhar com assentado de reforma agrária é muito diferente de trabalhar com agricultor familiar tradicional. E, geralmente, são pessoas que eles estão numa condição que já viveram muitas lutas para chegar até ali. A gente tem que saber entender isso. Eu tive em áreas de assentamento onde as pessoas vieram de zonas periféricas da cidade. Então, elas não tinham tradição agrícola. Então, é muito mais complexo você chegar e fazer uma orientação técnica e querer implantar um projeto produtivo e querer que a pessoa siga aquilo. Por quê? Porque ela nunca vivenciou aquilo. Então, é tudo muito novidade. Ela não veio de uma família tradicional, de cafeicultores, de produtores de leite, que já está no sangue aquilo dali. Então, realmente é um processo de aprendizagem e desafio. E muitas vezes a gente tem que ser compreensivo e saber realmente até que ponto a gente tem que ir com a orientação, né? E saber que cada pessoa, cada comunidade, ela tem seu tempo, né? Então, assim, às vezes o nosso tempo como técnico é diferente do tempo do cafeicultor, do produtor. Então, esse é um ponto importantíssimo. É saber compreender o tempo de cada um, certo? Porque às vezes você quer colocar, como diz o ditado, o carro na frente dos bois e acaba, o produtor ele acaba não reagindo de uma forma que você acha que é o que precisa, que você gostaria, né? Mas ele está no tempo dele, ele está na cultura dele. Para a senhora ter base, eu tenho uma experiência de umas famílias que eles eram, aí já no caso do Ribeirinho, atingido por barragem, que a gente trabalhou com assistência e extensão, a família ela vivia em uma situação de muita simplicidade, né? Próximo ao Rio Madeira, eu trabalhava com a pesca artesanal, uma rocinha de mandioca e vivia numa casinha muito simples, né? Coberta com palha e uma rede, condição muito simples aqui de Ribeirinho Amazônia. E aí, por questões de compromisso das usinas, eles receberam uma casa de alvenaria, com banheiro, com toda uma situação que os órgãos aí acham de controle e fiscalização colocaram como condicionantes. Ó, tem que ter uma casa, tem que ter escola, tem que ter isso, um monte de coisa, energia elétrica, tal. E assim, mas a situação era que o produtor, precisa ter base, ele não utilizava o banheiro da casa, porque ele achava para ele era muito nojento, vamos falar assim, utilizar um banheiro dentro de casa para fazer suas necessidades fisiológicas. Porque ele achava inadmissível fazer isso dentro de casa, porque ele era acostumado a fazer isso fora, dentro do mato e tal. Então, assim, é um nível cultural que às vezes foge assim, do nosso entendimento. E a gente tem que saber respeitar isso. E para ele, assim, ele não queria o sonho de vida dele, vamos falar assim, não era mais que aquilo, que ter a rocinha de mandioca dele para fazer a farinha para subsistência, que ter o peixe ali no rio
Então não adiantava a gente ir lá incentivar ele com um projeto revolucionário de produção, porque não era aquilo que ele estava esperando para a vida dele. Então o extensionista, ele tem que ter esse tipo de entendimento para saber até onde ele tem que ir com a orientação. E aí tem outras famílias que estão em outro nível. E a gente tem que saber acompanhar esses níveis diferentes de atendimento. Então, assim, são histórias aí que fazem a gente entender e aprender com a extensão rural, né? Para a gente respeitar o perfil de cada uma das famílias e aonde estão, como que está a situação de cada uma naquele momento. Que legal. Então, você trouxe umas palavras, Janderson, muito interessantes. Você colocou até entre aspas, né? Uma intervenção. Então, a extensão rural, quando vai dar uma orientação, né? O trabalho, né? O métier do extensionista, né? Ao fazer uma intervenção, ao entrar naquela realidade, é uma intervenção, né? Mas essa intervenção pode ter diferentes características, né? Ela pode ser um pouco mais democrática. Então, pelo que você está me falando aí, né, que você trouxe, é de que a gente tem que saber, o primeiro papel do extensionista é saber escutar, né? E não ter uma prescrição para todos, né? Então, muito interessante isso que você trouxe e do espaço de negociação, porque às vezes o técnico também tem os seus anseios enquanto por conhecer a técnica e querer melhorar a unidade produtiva, mas também tem um processo de negociação ali com que aquele modo de vida, né? Estava trazendo aí a realidade dos ribeirinhos, que tinha uma vida mais extrativista, né? Então, foram reassentados, né? Que talvez tenham ganhado, imagino que tenham ganhado uma estrutura mais produtiva, mais próxima ao que você chama de agricultor familiar tradicional, não é? Talvez algum projeto, eu não sei se é de fruticultura. Eu lembro que visitando algumas a Emater, no meu estudo de doutorado, eu lembro que algumas pessoas falaram que trocaram, né? Viviam mais próximas, eram mais extrativistas, comunidades mais pesqueiras, e entraram em projetos de fruticultura depois da construção das barragens. Eu não sei quais projetos vocês lidaram aí, né? Mas também tem essa questão do que compatibilizar anseios, né? O anseio do técnico e o anseio também da população rural, e respeitar tudo isso, né? Entender que a intervenção ela vai ser um espaço de construção, né? Ele não vem dado. Como é que você vê isso? Maravilha. E assim, tem uma metodologia que eu sou muito adepto dela na área de extensão, que a gente aprendeu isso em treinamentos com o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que hoje está ligado ao Ministério da Agricultura, que chama Intervenção Participativa dos Atores, IMPA, a abreviatura, que ela é uma metodologia que foi desenvolvida exatamente para se trabalhar em comunidades, né? Ela pode ser adaptada para várias situações, mas no nosso caso para comunidades rurais, onde a gente coloca o agricultor, o extrativista, a pessoa rural, como o protagonista da ação. Então, uma metodologia que ele é o protagonista da ação e o extensionista é o agente facilitador daquilo, onde ele identifica, através das ferramentas, que são várias, né, dentro da extensão, a gente ajuda, facilita na identificação dos problemas daquela comunidade, dos anseios daquela comunidade, para chegar no sonho que ela tem para o seu desenvolvimento, para o trabalho futuro. Então, a gente tem trabalhado muito isso nessas comunidades, né? Isso, trabalhos participativos, né? Trabalhos em grupos, onde a gente tem essas metodologias, essas ferramentas de extensão, que são riquíssimas, assim, e para quem vivencia isso, sabe como é isso, né? Você aplicar lá uma matriz de SWOT, que é a famosa FOFA, junto com os produtores, para eles interagirem, isso em oficinas participativas, com aquelas dinâmicas para a gente coletar informações, onde eles possam participar, onde eles possam ser ouvidos. Então, assim, dentro desse trabalho todo, uma das coisas que a gente mais aprendeu é ouvir, né? E para poder, depois de ouvir, fazer com que as pessoas mostrem quais são os seus dificuldades, problemas, quais são as suas potencialidades ali da região, quais são as suas fortalezas, né? E também para a gente propor juntos, né? E aí eles têm que propor, a comunidade que vivencia aquela realidade tem que dizer qual que é o sonho dela, qual que é a expectativa. E a partir disso, nós, como extensionistas, né, entrarmos aí na construção de projetos que vão de encontro com esses anseios. Então, a gente tem vivenciado muito isso, eu já participei de vários projetos nesse sentido, e nessas áreas de comunidades que foram atingidas por barragem, ali o projeto mais que a gente conseguiu ter mais êxito foi o projeto de trabalhar com a produção de mandioca para farinha, que é uma coisa que eles já tinham aí
tradicionalmente essa cultura, e eles foram entendendo que eles poderiam melhorar mais, melhorar as boas práticas, higiene, montar farinheiras tecnificada, um descascador, por fim, agregar valor, entendeu? Acessar um crédito rural para poder facilitar e melhorar as condições. Então, mas é nesse entendimento, é saber extrair deles qual que é o perfil, o que, que eles querem trabalhar, não impor alguma coisa, e daí fazer o papel de facilitador para que eles possam realmente melhorar aquela condição. Fazer ele entender isso e querer isso. Porque se ele não quiser, não vai acontecer, não adianta. Muito legal. Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos das vezes que eu começo uma dieta e eu fracasso, né? São inúmeras porque existe aí um processo de negociação entre você e nutricionista, né? Então, sempre dou esse exemplo de que, ainda mais aluno de graduação, imagino que você foi aluno de graduação e pensou que essa intervenção, né, de mudar aspectos técnicos da unidade produtiva fosse muito mais fácil, né? Ele tem muito mais a ver com comportamento, com desejo, né? Ele tem a esfera técnica, né? Mas também tem a ver com a cultura, com o desejo, né? Com os anseios de vida. Então, é um amplo espaço de negociação, muito legal. Agora, o Janderson, que entrou mais tarde, é especialista em 2 temas fundamentais, né? Aqui, na extensão rural e na cafeicultura. Eu queria até fazer um parênteses aqui para a farinha, mas eu vou deixar para outro momento, que eu estava falando aí. Vamos entrar na cafeicultura. Janderson, se você pudesse trazer um panorama histórico também, né? Como é que começa essa cafeicultura em Rondônia e como é que ela chega nesse processo, né? Acho que hoje ela está num ponto de plena profissionalização, né? Teve uma transformação, né? Uma melhoria em qualidade, na produção e na gestão, né? Então, eu queria saber, assim, um histórico e qual foi o papel da extensão rural nessa transformação da cafeicultura em Rondônia. Maravilha, professora. Aproveitar mais uma vez, agradecer a presença da Universidade Federal de Viçosa, através do projeto Resile Coffee, que vem somar com a cafeicultura e com a extensão rural para a cafeicultura aqui em Rondônia. Então, nós ficamos muito felizes em ter essa parceria aqui. Mais uma vez, participamos do workshop no começo do ano e, assim, realmente é motivador ter trabalhos como esses. A cafeicultura em Rondônia, e agora é um tema que eu trabalho atualmente, né? Desde 2016, eu me dedico bem especificamente à cafeicultura, desde 2015, na verdade, tem 5 anos que eu estou bem ligado a esse tema. E estudando também, né? Meu tema de doutorado, inclusive minha qualificação de doutorado é depois de amanhã, estou aqui preparando tudo também, eu trabalho com qualidade do café robusta na Amazônia. E esse café, o café de Rondônia, ele começou com a história do estado também. Os imigrantes, principalmente os paranaenses, os mineiros, trouxeram sementes de café arábica para cá para o estado, lá em 1960, mais ou menos, plantaram as lavouras e começaram a colher os cafés aqui. Só que como aqui tem uma altitude muito mais baixa do que aí, por exemplo, em Minas Gerais, aqui nossa altitude média é em torno de 200 metros. Em Porto Velho está em torno de 90. Então, a condição não é ideal para o coffee arábica, né? Que é essa espécie do café arábica, que em geral se desenvolve melhor em altitudes acima de 1.000 metros. E aí, com a vinda dos capixabas, né? Que trouxeram sementes de café conilon, que é a espécie coffee canéfora, nós tivemos uma mudança aí no perfil da nossa cafeicultura, a partir de 1965, 1970. E aí começou a mudar o arábica para o canéfora aqui no estado. E aí o canéfora ele foi adaptado, ele foi originário de regiões com climas e condições de altitude muito próxima ao que nós temos aqui na região amazônica, né? Então ele vai muito bem nessa altitude, nessas condições climáticas. Então foi uma cultura que se adaptou muito bem aqui à região. E aí, em trabalhos aí, em parceria também com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas, inclusive eu vi o Sergião passando por aqui pela nossa live, que é um grande entusiasta lá do IAC, até deixar um abraço para ele. Aproveitar para deixar um abraço aqui para os nossos amigos de Rondônia que estão nos acompanhando, eu já vi alguns colegas da Secretaria de Estado da Agricultura presente, agradecer. Então, assim, nesse processo, né, tá fazendo tipo uma linha do tempo do café no estado, né? Em 1960, a introdução do arábica com os mineiros e paranaenses. A partir de 65, o conilon entra com os capixabas. Em 1980, um projeto de parceria da Embrapa Rondônia com o Instituto Agronômico de Campinas introduz no estado sementes também de coffee canéfora, só que de uma outra variedade, que é o robusta. Então, dentro do coffee canéfora, nós temos 2 variedades principais.
o Conilon e o Robusta. É até legal destacar isso, professora, porque às vezes as pessoas confundem, né? Porque assim, como o Estado do Espírito Santo produz principalmente café Conilon, e esse padroniza chama tudo de Conilon, como se coffee arábica, coffee canéfora fosse só Conilon. E na verdade são duas espécies diferentes são duas variedades diferentes dentro da mesma espécie, certo? E em Rondônia nós tivemos a introdução das duas variedades. E aí o que acontece? Essas variedades elas cruzam entre si e hoje o Parque Cafeiro de Rondônia ele é híbrido entre coffee canéfora, né, do coffee canéfora, mas entre Robusta e Conilon. Então, assim, mas predomina a variedade robusta, né? O nosso cafeicultor prefere o robusta, que é um grão maior, a planta mais vistosa, que desenvolve muito bem. E até por isso que nós trabalhamos hoje com esse conceito de robustas amazônicos, porque o perfil do nosso café é mais robusta do que Conilon, no ponto de vista genético. E aí, a partir de 1990, começou um trabalho de seleção de plantas nas lavouras que tínhamos aqui, e a partir de 2000 começou o quê? Os produtores selecionarem as melhores matrizes das lavouras e produzirem mudas a partir delas, mudas clonais, que a gente chama. É uma revolução na nossa cafeicultura. Então, a gente tinha produtividade aí de 10 sacas por hectare em 2001 e agora em 2020 a gente está uma produtividade aí de 38 sacas por hectare. Então, assim, é uma grande mudança em produtividade. Lavoura que tem potencial para produzir até 120, 130 sacas por hectare, graças a esse trabalho de seleção de plantas, de matrizes e dos clones que nós temos aqui no estado. E esse trabalho ele foi sendo feito nos últimos anos com foco em produtividade. Assistência técnica orientando, projetos mais tecnificados para os cafeicultores, eles reduzindo área, investindo e aumentando produtividade. Mas aí, a partir de 2015, começou um trabalho diferenciado, focado em qualidade. Em 2016, eu faço parte desse processo. Nós criamos aqui no estado um concurso de qualidade, que chama Concafé. Concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia. Nós estamos na 5ª edição. E eu vejo que ele foi uma grande sacada da assistência técnica, né? A Emater, que coordenou esse processo no início, para poder realmente incentivar o produtor a fazer qualidade. E aí nós não tínhamos noção do que nós tínhamos em Rondônia na cafeicultura. A gente sabia que tínhamos muito café e era produzido café commodity para vender para o mercado comum. E aí, com o concurso, a gente começou a identificar que tinha um potencial para bebida que a gente não conhecia. Então, assim, a partir da 2ª edição, nós já mandamos amostras para o concurso nacional aí da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte e ficamos em 2º lugar, como 2º melhor coffee canéfora do Brasil. E acendeu uma luz. Poxa, nós temos uma coisa diferente aqui, diferenciada, né? E aí surgem vários projetos que vão de encontro a isso, né? Projetos em parceria com várias instituições, como Sebrae, Senar, e a Emater presente. E a Emater se reinventando para poder realmente levar uma assistência diferenciada. E aí vamos buscar nos especializarmos em qualidade. Daí eu fiz um curso, né? Que é de provador de café. A senhora até falou lá na parte do currículo, né? Esse nome bonito, né? Que o Robusta Grader, que nada mais é do que um avaliador de qualidade de café robusta, né? Que é credenciado aí pelo Instituto de Qualidade do Café dos Estados Unidos, uma metodologia para a gente provar e identificar esses nuances e atribuir nota a esses cafés. E aí, isso cresceu muito, com projetos importantes, e aí surgiu aí, a gente evidenciou, né? Já vinha sendo trabalhado a cafeicultura dos indígenas aqui na Amazônia, que isso ganhou visibilidade nacional, foi noticiado no Jornal Nacional, a gente ganhou prêmio, grupos importantes de cafés do Brasil, como Três Corações, passaram a investir aqui. E assim, é um mundo sem volta, né? E aí a gente passa a evidenciar esse potencial de qualidade do nosso café, que até então era trabalhado como commodity. Então, a gente evidencia isso. E para selar tudo, em 2018, começou um projeto de identificação geográfica para esse café, que é para a gente realmente registrar isso, né, como uma região produtora, uma identificação geográfica por denominação de origem. Que isso quer dizer que esse café tem um perfil sensorial único, que nenhuma outra região no mundo, né, nós temos um café que produz dessa variedade que produz esses atributos sensoriais. Então, é um produto único aqui que é denominado Robustas Amazônicas. Por isso que a gente está chamando ele dessa forma. E essa IG ela está nas vias de fato aí para realmente ter a sua aprovação junto ao INPI. Então, é um pouco da nossa trajetória de como os cafés de Rondônia evoluíram nos últimos anos. Hoje são cerca de 20 mil famílias de cafeicultores
que tem o café como a sua principal fonte de renda, famílias aí, em geral, de pequenos produtores, de em torno de 4 hectares, né, que trabalham a cafeicultura, mas que estão se especializando cada vez mais. Nossa produção hoje já é de em torno de 2.300.000 sacas de café. Como eu falei, o segundo maior produtor de robusta, coffea canéfora do Brasil. Qual que é a propriedade média aí que você falou da cafeicultura? Em torno de 4 hectares, professor. Agora, olha só, para colocar em perspectiva, né, para quem é de Minas Gerais, o Janderson trouxe antes um dado de que os módulos rurais, cada município que decide, mas em geral, né, em Rondônia eles são de 60 hectares, né, um módulo fiscal. Então, para configurar a agricultura familiar, seria até, né, a lei, né, estipula que são até 4 módulos fiscais, então isso vai dizer para a gente que é 300 e alguma coisa, que eu nunca fui boa de 360? 240, né? 240, né? Olha, a professora não é boa de cálculo. 240, mas olha só o tanto que a especificidade dessa cafeicultura e dessa agricultura familiar, né? Do café, aí, porque 4 hectares, né? É bem menor do que um módulo fiscal. Muito menor. Então, assim, é uma área muito pequena. E, assim, essa é a média do estado como um todo, né? Então, assim, dá para contar nos dedos se somar das mãos as propriedades de café de Rondônia que são consideradas grandes, né? Que ultrapassam aí a margem dos 50 hectares, por exemplo. Então, assim, são pouquíssimas, né? Em geral, nossa cafeicultura realmente é uma cafeicultura de agricultor familiar, de pequenas áreas. E é legal falar isso, professor, porque, assim, como estamos na Amazônia, e tem toda uma preocupação sobre a pressão sobre a floresta, sobre a pressão sobre a floresta amazônica, e a cafeicultura não é responsável por essa pressão sobre a floresta. A nossa cafeicultura ela está estabelecida em áreas consolidadas que foram abertas aí no passado, e é uma cafeicultura que ela tem diminuído a área ao longo dos anos e aumentado produtividade e aumentado em quantidade. Então, o produtor que há 10 anos atrás ele precisava aí de 10 hectares de café para produzir 100 sacas, hoje ele produz 100 sacas de 1 hectare. Então, a senhora veja que tem toda uma questão de sustentabilidade envolvida, né, nessas tecnologias que são importantes. Então, muito interessante a pesquisa, e aí o trabalho de extensionista associado à pesquisa para levar essa informação lá na base do produtor. E aqui nós temos um trabalho muito importante dos extensionistas, porque um dos primeiros viveiristas registrados em Rondônia, lá de Cacoal, o Sérgio Calque, foi montada uma unidade demonstrativa em parceria com a Emater de Cacoal, que orientou ele a montar um jardim clonal, a produzir as mudas, e hoje ele tem um dos principais clones que são cultivados em Rondônia. Então, é uma unidade demonstrativa, que é aí uma das ferramentas que nós utilizamos, um dos métodos de assistência técnica que a gente utiliza, que inclusive, ao meu ver, é um dos métodos de assistência técnica mais fantásticos que tem, porque você monta uma unidade, trabalha com o produtor, e quando ela começa a dar os resultados positivos, a gente traz os outros produtores, faz os dias de campo, para poder realmente expandir isso, né? Inclusive, os conceitos aí do início da extensão rural no mundo, inclusive, vêm dessas áreas demonstrativas, né? Da onde derivou esse conceito aí da extensão rural. Então, aqui no estado, a extensão teve e tem esse papel importantíssimo para, inclusive, relacionar a cafeicultura, para poder a cafeicultura chegar nesse estágio que chegou hoje. Que legal. A própria UFV tem algumas unidades demonstrativas, isso é muito interessante, mas isso também nos chama atenção para uma especificidade de Rondônia, porque claro que tem o papel da Embrapa, né, preponderante aí, né, na cafeicultura, nesse turning point aí da profissionalização, né, do caminhar em direção à sustentabilidade e à qualidade. Mas uma coisa muito interessante de Rondônia, uma das coisas que se fala muito em extensão rural, é que a inovação, muitos processos de inovação, eles começaram dentro da propriedade, com a questão dos clones, né? Essa transformação quando na sua narrativa, sabe, o pessoal chega, né? Trouxe de Minas Gerais, trouxe o arábica. Quando chegaram os capixabas, eles trouxeram, né, o canéfora, né, o conilon, e aí daqui a um momento começaram as espécies clonais. Mas quem traz essas inovações são os próprios agricultores. Claro que existe um tipo clonal, não sei se é assim que fala, eu não sou agrônoma, né? Nem matemática, pelo que eu já mostrei, mas o clonal,
Mas o clonal, né, tem um não sei se é patenteado pela Embrapa, mas tem várias espécies aí que foram dos cruzamentos dentro das propriedades e que foram surgindo. Então, as inovações, para deixar claro também para os alunos que vão ver depois, os alunos de agronomia, né, também, que essa inovação ela começa também, e é importante para a extensão rural entender também o processo de inovação, que às vezes ele começa dentro da propriedade, reconhecer e aprimorar esses processos, não é assim? É exatamente isso, professor. É o protagonismo dos nossos produtores, né, dos nossos cafeicultores. Eu vi que acabou de entrar na nossa live aqui o atual diretor técnico da Emater de Rondônia, o Anderson Kiel. Inclusive é um amigo nosso, né? E muito legal ter ele presente aqui, passando pela nossa conversa. Bem-vindo, Anderson. E dentro do que a senhora fez, teceu esse comentário, exatamente isso. A Embrapa em Rondônia, ela tem um papel muito de clones, na introdução de materiais aqui em Rondônia, nas pesquisas, mas o cafeicultor, ele foi o protagonista do processo. Porque ele... E assim, muito legal a interação que tem. Quando surge uma tecnologia nova em Minas Gerais ou no Espírito Santo, o produtor está antenado e ele já quer trazer aquilo também. E hoje nós estamos passando por um momento que é uma revolução digital. Então, e a gente, como extensionista, a gente tem que entender isso, né? Essa mudança de comportamento do produtor. Então, o produtor ele está muito ligado. Aconteceu uma coisa em qualquer parte do mundo, já chegou no WhatsApp dele. E às vezes eles pegam o extensionista e tem que estar preparado para poder responder e trazer informações, né? Então, mas mesmo há 10, 20 anos atrás, eles já tinham informações e traziam para cá, né? Então, essa mudança na cafeicultura, do café seminal, né, tradicional para o clonal, ela foi feita principalmente pelos nossos cafeicultores, né? Que observando os capixabas, começaram a selecionar matrizes. As matrizes são as plantas mais produtivas que eles tinham na lavoura. Eles isolavam isso e fizeram essa seleção massal mesmo, né? Geneticamente falando, para pegar os melhores, os mais produtivos das lavouras. E aí tem importantes cafeicultores no estado, que nós temos um produtor, por exemplo, que é de Nova Brasilândia do Oeste, uma cidade próxima lá da região da Zona da Mata, né? Próxima a Pimenta Bueno, que é a sua cidade. Ele criou lá a partir de 2001 alguns clones, né, dessas plantas, que hoje são os clones mais plantados em Rondônia, né? Clone 05, 25, 08, 03, é de um produtor chamado Geraldo Jacomim. E ele selecionou isso, e isso repercutiu, e já está há mais de 10 anos esse trabalho em campo, e são até hoje os clones preferidos pelos cafeicultores de Rondônia. Mesmo a Embrapa tendo lançado a primeira variedade, né, que foi a BR Ouro Preto, lá em 2013, né, é uma variedade que tem 15 clones de café, é uma variedade multiclonal, mas que foi muito importante, né, um ponto muito importante para a nossa cafeicultura, mas esse trabalho da Embrapa, ele não caiu nas graças do cafeicultor. Por quê? Porque ele preferiu aquele material que eles mesmos testaram e eles mesmos adaptaram. Então, tem tudo isso. Às vezes, isso é até um ponto de reflexão da forma como a gente produz um conhecimento, que a gente faz uma pesquisa e da forma que a gente tenta transferir isso para o produtor. Porque, às vezes, a gente faz isso num campo experimental, achando que é a revolução, mas não é, às vezes, o que o produtor quer, não é o que o... né? E aí, isso foi legal porque, inclusive, a Embrapa, eles se antenaram a isso e eles mudaram a forma de inclusive, investigar e desenvolver materiais. Os próximos clones que eles lançaram, e lançaram o ano passado eles lançaram mais 10 clones híbridos. Esses novos materiais, o que eles fizeram, professora? Eles selecionaram produtores chaves no estado, em vários municípios. Eles montaram uma unidade demonstrativa lá na propriedade desses produtores e foram testando participativamente junto com os produtores. Legal. Porque o que aconteceu? O produtor ia ajudando no experimento e ele ia observando o que era mais produtivo, o que ele gostava mais, e começava a comentar com o vizinho e tal. E hoje em dia eles comentam no grupo de WhatsApp. Manda uma foto, esse é bom, esse é legal. E aí todo mundo quer. Então, aí repercute muito mais, porque a palavra do produtor para o outro produtor, às vezes, vale muito mais do que uma orientação do técnico. E isso é legal, né? E isso, voltando para as unidades de observação, para as unidades referenciais, faz toda a diferença. Por quê? Porque cria essa questão do próprio produtor levando informação sobre o que deu certo. E aí dá muito mais credibilidade para o trabalho.
Que legal. Eu acho que o que você traz é uma reflexão que a extensão precisa fazer, um passo em termos de política nacional, né, de conseguir colocar, produzir a inovação dentro das propriedades e uma necessidade da gente fazer juntos, né? Academia, instituições de pesquisa, extensão e agricultores, todos juntos, né? O construir junto, então eu acho que é a grande potência que a gente tem aí, desde o período da inovação, da concepção da inovação. O que nós queremos como inovação, né? E fazer um processo de inovação centrado, porque senão ela não é apropriada para os atores sociais que a inovação é pensada. Então, acho que é genial esse caso que você traz aí, dos clones, muito legal. E aí eu ia fazer uma outra pergunta do script, mas eu vou mudar de pergunta, porque você trouxe uma questão muito interessante do WhatsApp, que os produtores estão conectados pelo WhatsApp, que estão sabendo das inovações. Então, eu queria saber como que está sendo essa questão da extensão rural, né, e essa questão da produção, da revolução digital, sobretudo agora que a gente teve que ficar mais distanciado e parece que isso veio para ficar, algumas metodologias, uma intervenção. Como você vê a extensão rural, né, da cafeicultura de agora em diante com a questão da revolução digital? Maravilha. Antes até de responder, professor, eu quero pedir aqui para mandar um abraço especial para a dona Cida e para a Isabela, que estão lá em Rolim de Moura, dando coraçãozinho aqui, que é minha mãe e minha irmã caçula, que estão nos acompanhando. Então, um abraço, um beijão para vocês. E assim, professora, é muito pertinente essa colocação, né, dessa revolução digital que está acontecendo, principalmente nesse período de pandemia. E eu quero trazer aqui até o caso que tem acontecido, e eu tenho contato direto com a Emater, né, que é a minha origem, minha casa aqui em Rondônia, e eles estão se reinventando para trabalhar nesse período. Então, assim, mesmo com pandemia, mesmo com isolamento social, distanciamento, o trabalho da assistência técnica, ele não parou, certo? Esse trabalho, ele continuou durante todo esse período e um trabalho realmente que eu tenho certeza que se essa pandemia, se é que dá para dizer que ela vai servir para alguma coisa, é essa mudança de hábitos aí. Então, é possibilitar isso que nós estamos fazendo aqui, esse tipo de comunicação que é muito mais barato, simples e direto, né? Que chega em tempo real aí para pessoas sem barreiras, na verdade, né? E a mesma coisa acontecendo com os cafeicultores, com os produtores do estado como um todo, né? É o que nós tivemos aí vários treinamentos digitais, né? Com os grupos de produtores, várias lives como essa. A Emater Rondônia desenvolveu, inclusive, ferramentas específicas de atendimento, né? Tem um número de WhatsApp onde o produtor manda para uma central e a Emater recebe e canaliza isso para dar resposta para os produtores em geral do estado. Então, isso assim, foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Quando que a gente imaginava que tão rapidamente esse estilo de live, de videoconferência, ia ser uma questão tão comum, né? A gente tinha até dificuldade antes de, eu vou entrar numa reunião por videoconferência. A internet travava, a coisa não acontecia, e tudo isso mudou rapidamente por conta dessa situação que a gente se encontra. E com os produtores não é diferente. A gente teve aí, no início da nossa conversa, produtor de Rondônia participando da nossa live, que foi pensada para estudante, na verdade para todo mundo, mas principalmente para estudante de extensão rural, né, da Universidade Federal de Viçosa. Isso é o que está acontecendo, né? E, assim, hoje eu participo de dezenas de grupos de WhatsApp só de produtores. E eles socializam entre eles, né, as experiências o tempo inteiro. Acontecer alguma coisa, alguém perguntar qual que é o melhor produto para controlar tal coisa. Aí ele já um monte de informação. Qual que é a tecnologia para isso? Um monte de informação. Essa planta aqui foi a mais produtiva. Pronto. Então, assim, tem um lado positivo, que a informação ela é compartilhada, mas tem as preocupações, né? Porque às vezes alguém posta, socializa uma informação que não tem uma validação técnica ainda, e isso é um motivo de preocupação, sim. Então, mesmo com esse mundo digital, não vai descartar a importância do trabalho do técnico, do extensionista, para realmente validar as informações, para fazer uma recomendação mais precisa, de acordo com aquela localidade, com aquela situação. Mas nesse período de pandemia, as coisas não pararam, né? Por exemplo, o concurso de qualidade do café de Rondônia, que é o nosso Concafé, a gente manteve todas as etapas e agora em outubro nós teremos aí a cerimônia de premiação, que ela vai precisar ser desse modelo virtual. Então, assim, todos os produtores que mandaram as suas amostras, próximos 300 famílias de produtores, certamente eles estarão
conectados numa live, como essa que nós estamos fazendo, para saber quem é o vencedor do prêmio. Então, assim, é muita revolução. Imagina, aqui na Amazônia, produtores que vivem a quilômetros da cidade, com acesso à internet, interagindo, conversando, trocando informação. Eu mesmo, nesse último ano, Anderson, vou só muitos pedir, produtores. só um minutinho. Nosso tempo está acabando, eu quero salvar essa live. A gente vai entrar de volta. A gente vai entrar de volta. Eu não posso perder. Eu vou salvar, eu peço para todo mundo entrar de volta. Daqui 20 segundinhos. Pode ser? Beleza. Tá bom, até mais.